Você, torcedor vascaíno que perdeu as promoções que a Viriato Corretora de Seguros lhe forneceu no mês de agosto, fique tranquilo, temos uma excelente oportunidade para você no mês de setembro. Apenas nesse mês, você ainda terá uma condição exclusiva conosco. 30% de cashback na primeira mensalidade de plano de saúde e plano odontológico. Chega a se preocupar com seu coração nas vitórias sofridas do Vascão. Entre em contato agora com o telefone que aparece aqui na tela e fale com os nossos especialistas. E o Vasco está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Num jogo empolgante ontem no Newton Santos, o time empatou no tempo normal em 1-1 e conseguiu mais uma vez a classificação nos pênaltis e nas mãos do goleiro Léo Jardim, que foi o grande herói dessa classificação do Vasco nas penalidades. O Vasco agora mira o Campeonato Brasileiro porque as semifinais só serão disputadas após o Brasileirão. E tem muita coisa por vir. E detalhe, a CBF agora vai ter que fazer o Pix. Quase 10 milhões em premiação pela essa classificação às semifinais. Um Bom Dia Gigante animado e com certeza com a sua audiência aqui no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. Mas antes, solta a vinheta. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você, para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, hashtag sextou com a maior alegria do mundo. O Vasco está nas semifinais do Campeonato Brasileiro e para comemorar, faz o seguinte, baixa o aplicativo do Mundo Rão. O Mundo Rão é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, você vai baixar através desse QR Code que está aí na tela e vai fazer o seu primeiro pedido no Sushi Rão, que é a comida japonesa, no Naja Rão, a comida árabe, no China Rão, a comida chinesa e também a pizza do Rão. Qualquer pedido que você fizer na sua primeira vez, você vai ter a possibilidade de ter R$12 de desconto colocando o cupom promocional Rão-Vascão, que é essa parceria do canal Atenção Vascaínos com o Mundo Rão, parceiro aqui do canal. E olha, vamos falar muito sobre o jogo de ontem. Você que não assistiu, você que assistiu, que ainda está empolgado até agora, mais uma vez, ajude o canal Atenção Vascaínos com o projeto LivePix. Você está vendo aí na tela o QR Code do LivePix para você poder fazer a sua doação para manter o trabalho que é feito aqui. Então a gente agradece demais a essa ajuda que você vem dando. Você vai acessar o site do LivePix, coloca lá o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante. Ontem, por exemplo, tivemos Sérgio Quinde e Diego Monteiro, direto do Newton Santos, para trazer as principais informações e essa classificação heróica, histórica do Vasco às semifinais da Copa do Brasil. Segundo ano seguido que o Vasco chega entre os 4 primeiros colocados e eu acho que não vai parar por aí não. Vamos enfrentar o Fluminense e agora é olho e também a vontade de chegar à decisão da Copa do Brasil. E olha, rapaziada, como eu disse, ontem no Newton Santos, o Vasco empatou com o Botafogo no tempo normal em 1-1 e conseguiu uma classificação para as semifinais. Você está vendo aí na tela todos os 4 classificados e os confrontos, né? De um lado vamos ter Cruzeiro e Corinthians e desse lado de cá, um carioca estará na decisão do Campeonato Carioca e, se Deus quiser, será o Vasco. Vasco e Fluminense, 2 partidas. Agora vão ter todo o imbróglio para saber onde serão essas 2 partidas. Mas, enfim, acho que o Vasco tem que lutar para jogar pelo menos o seu jogo, o mando de campo, em São Januário, que é onde o vascaíno, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma grande festa e vai conseguir essa classificação. Mas falando sobre o jogo de ontem, o Vasco saiu na frente com uma cobrança de falta espetacular do Felipe Coutinho e o Nuno Moreira acabou pegando o rebote. Você está vendo aí o gol do Vasco, Nuno Moreira fez 1-0. O Botafogo até foi à frente, mesmo assim o Vasco jogava bem o primeiro tempo, e aí numa bobagem o jogador do Botafogo entrou na área, o Léo Jardim foi um pouco afobado, fez o
o pênalti e Alex Telles bateu bem, fazendo 1-1 no segundo tempo. O Botafogo até teve um pouco mais de oportunidade, mas o Vasco também teve as suas e terminou assim empate em 1-1. Nos pênaltis, mais uma vez, Léo Jardim brilhou, fez a defesa do próprio Alex Telles, que tinha feito o primeiro gol no tempo normal. Léo Jardim pegou e o Vasco não desperdiçou nenhuma oportunidade. O último pênalti, cobrado por Robert Renan, deu a classificação para o Vasco às semifinais. E o técnico Fernando Diniz, após a partida, foi à coletiva de imprensa e conversou com os jornalistas, analisando assim essa vitória do Vasco, né? Eu vou dizer que foi uma vitória, mesmo empatando em 1-1, mas essa classificação às semifinais da Copa do Brasil. Com vocês, o técnico do Vasco, Fernando Diniz. Eu pegando um recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois do segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, somente nos minutos iniciais dos dois tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. E todas as vezes que o Vasco joga no dia seguinte, tem análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante dele, Jean Faísca. E aí, Jean, analisa o jogo, a classificação e também a emoção de estar nas semifinais da Copa do Brasil. Fala, Jean, conta pra gente, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse ótimo, excelente Bom Dia Gigante. O Vasco ontem conseguiu a classificação na Copa do Brasil num jogo emocionante, em que desde o início foi um jogo de várias nuances e interpretações, começando pela escalação do técnico David Ancelotti, que acabou aí surpreendendo, deixando Arthur no banco, deixando Savarino no banco, deixando Montoro no banco. O Vasco começa a partida tendo dificuldade, mesmo assim sai na frente no lance de oportunismo do Nuno depois de um rebote, de uma falta cobrada pelo Felipe Coutinho. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo consegue o empate através de um pênalti a que eu acredito que o Léo Jardim se precipitou. O Tietê saiu logo no início da partida, entrou o Matheus Carvalho, fazendo a dupla de volantes ali junto com o Barros. Na volta do intervalo, mais uma substituição por ordem médica. O Piton sentiu. Acabou entrando o Pumita na lateral esquerda. O Vasco continua com as suas linhas baixas, não tira o Botafogo lá em cima, e ontem eu até dei crédito no nosso pós-jogo para o Fernando Diniz por ter esse modelo de jogo, porque não dá para você tirar uma equipe tão física quanto é o Botafogo lá em cima, principalmente pela característica dos atacantes do Vasco, que não são jogadores de imprimir uma forte marcação. Mesmo o Coutinho, o Nuno e o Verratti entregando e deixando tudo dentro de campo com muita raça e muita vontade, mas é uma questão física. O Vasco sofreu, teve um momento crítico no segundo tempo, dos 20 até os 30 e poucos minutos, em que o Botafogo foi oxigenando a sua equipe e o Diniz demorou para fazer a substituição. A primeira que ele acabou fazendo foi a entrada do Matheus França no lugar do Coutinho, depois colocou o Robert Renan e o David no lugar do Matheus Carvalho e também do lugar do Nuno. O Nuno que taticamente fez uma excelente partida. E assim o jogo se desenhou e nos últimos 10 minutos o Vasco até criou aí umas 2, 3 oportunidades e também poderia ter saído vencedor já no tempo normal. Nos pênaltis sempre tem dessa no futebol. O principal cobrador da equipe adversária, o Alex Telles, que tinha feito o gol,
no tempo normal, acabou perdendo, o Léo Jardim defendeu. E aí, meus amigos, é a grande que eu chamei atenção isso no Acorda de ontem. A questão de levar para os pênaltis não era só o Vasco ter um grande goleiro. Inclusive, é um vídeo que eu gravei para o News da última quarta-feira à noite. A questão também era o Vasco ter excelentes cobradores. E ontem, mais uma vez, o Vasco cobrou 5 pênaltis e colocou 5 na casinha. Com um detalhe, 3 jogadores jovens cobrando pênalti com excelência. Ryan, Matheus França e, por ironia do destino, o Robert Renan, que ficou muito marcado na sua última passagem pelo Internacional, dando pênalti na cavadinha aí que eliminou o Inter do Campeonato Gaúcho. Ontem colocou a bola na rede e o Vasco está classificado. Muito importante essa parada agora que a Copa do Brasil volta lá em dezembro. Eu acredito que para o Vasco vai ser bom, os novos contratados vão poder se condicionar melhor fisicamente e agora é virar a chave para esse confronto de domingo contra a equipe do Ceará. O Vasco precisa o quanto antes escapar dessa zona do confusão para quando chegar dezembro estar completamente focado nessa conquista da Copa do Brasil. Valeu, Emerson, e um abraço a toda a audiência do Bom Dia Gigante. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é um jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso sushi. Você vai gostar. Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. E o recado agora é da Fut Fanatics. A Fut Fanatics é um site virtual onde você pode comprar todos os produtos esportivos na parceria com o canal Atenção Vascaínos, tendo desconto. Já tem um preço espetacular no site da Fut Fanatics, mas se você colocar o cupom promocional Atenção Vascaínos, do jeito que está escrito aqui na tela, você tem 7% de desconto. E se você escolher pagar no Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% nessa parceria da Fut Fanatics com o canal Atenção Vascaínos. Peça na Fut Fanatics, é fute e muito mais. E agora vamos trazer aqui a fala de alguns jogadores importantes nessa vitória do Vasco, nessa classificação às semifinais da Copa do Brasil. Com vocês, os personagens da partida. É o melhor do Brasil, muito feliz, agora é comemorar. Jogo muito difícil, gramado. É comemorar muito. Jogo muito difícil, a gente sabia que ia ser uma guerra aqui. A equipe tá de parabéns, todo mundo lutou muito até o final. Agora é comemorar, a gente garantiu a nossa vaga, pensar agora no brasileiro, que a Copa do Brasil vai ficar só para dezembro, então agora é foco total no brasileiro. Cara, importantíssimo. E a equipe jogou demais, dedicou demais, passou por muitas coisas. Eu acho que esse resultado dessa classificação mesmo da Coroa é um trabalho que vem sendo muito bem feito. Só agradecer ao Deus por na hora, claro, o Deus, sempre. E agradecer essa equipe. Deixar também mais uma vez, como eu já falei, a se não fosse o gol dele no jogo passado, a classificação não viria. Então, gente, estamos com um time novo,
E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, oferecimento do Supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre a base do Vasco, que volta a jogar amanhã. 3 partidas. O Sub-15 joga às 9 da manhã, fora de casa contra o Fluminense, clássico pela Copa Rio da categoria. Às 10 da manhã, inicia a partida do Sub-20, jogando no Nivaldo Pereira, jogo importante do Vasco nessa competição, o Campeonato Carioca Sub-20. E às 11, o Vasco Sub-17 volta a jogar com o próprio Fluminense, também pela Copa Rio Sub-17. E como eu disse, o Vasco nessa classificação vai colocar no bolso quase 10 milhões de reais em premiação. E agora, o Vasco só volta a jogar na Copa do Brasil no dia 10. Ainda vamos depender da própria CBF em definir onde será o primeiro, onde será o segundo, enfim, Vasco e Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil, semifinal e sem dúvida nenhuma com a classificação do Vasco. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E o recado agora é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, joias, relógios e acertar o presente para a pessoa que você ama. Tá animado com a classificação do Vasco? Vá lá na Pompador comprar esse presente para a pessoa que você ama. Ela merece. Então compre perfumes, compre joias, compre relógios, mas compre com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Siga a Pompador no Instagram, @PompadorBarraSquare. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3555, Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Vamos ouvir um pouco mais o técnico Fernando Diniz, depois dessa classificação heróica do Vasco às semifinais da Copa do Brasil, já projetando o Campeonato Brasileiro, falando também sobre situações importantes que o Vasco tem, até porque no domingo o Vasco volta a jogar em São Januário contra o Ceará, partida importante também pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Acho que a ideia do título, ela é possível. Hoje a gente tem 25% de chance de ser campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto. São 4 grandes clubes que estão nessa fase decisiva. E eu acho que a gente não está na Sul-Americana mais e ter as datas da Copa. A gente tem alguns jogos atrasados que a gente vai jogar de meio de semana, o Bahia é um deles, né? Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter a Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente está bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos. E agora, para tudo que você está fazendo, Flávio Dias também traz algumas informações importantes após essa classificação de bastidores do Vasco, já na preparação para o jogo de domingo contra o Ceará, 8h30 da noite em São Januário, partida importante pelo Campeonato Brasileiro. Não é isso, Flávio? Conta pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos e amigas ligadas aqui no Bom Dia Gigante. Com aquilo que sobrou de mim, tô aqui para trazer as informações do Vasco nessa manhã de sexta-feira. O Vasco que volta a jogar domingo, 8h30 da noite contra o Ceará. E o técnico Fernando Diniz tem problemas. Hugo Moura, suspenso, 3º cartão amarelo, está fora. Lucas Piton e Tietê são também prováveis desfalques. Piton saiu de muletas, com um problema na panturrilha, vai ser examinado, deve fazer um exame de imagem hoje. E Tietê, infelizmente, sentiu a mesma lesão que sentira no jogo com o Botafogo em São Januário. Tratou, se recuperou, voltou em boas condições, não suportou 12 minutos. Como montar esse time? Bom, o Fernando Diniz dá indícios. Ontem deixou bastante claro que não descarta a possibilidade de 2 jogadores de perna esquerda na zaga. Robert Renan, que fez um ótimo jogo ontem, bateu o pênalti decisivo, pode jogar na zaga central, apesar que o colombiano Carlos Cuesta está apto, inscrito e treinando e com ritmo para poder estrear. Mas o problema é o entrosamento. Mas se for pensar por entrosamento, Emerson, também não dá para achar que o Robert Renan
e Lucas Freitas sejam velhos conhecidos. É uma escolha que Fernando Diniz tem. Lucas Oliveira estava no banco ontem, zagueiro com pé direito. Dificilmente vai ter oportunidade. Da mesma forma como Vitor Luiz, lateral esquerdo de origem e que chegou a aquecer ontem no intervalo do jogo, mas Diniz optou por Puma Rodrigues, que já atuara contra o Atlético Mineiro. Puma entrou bem no jogo, marcando bem, sendo útil nas bolas aéreas e sendo muito útil na cobrança de pênalti. Mas é um jogo diferente, é uma partida diferente e o Vasco precisa vencer. Vasco que tem um mês aí inteiro de jogos no Rio de Janeiro. Quanto a Tietê, a possibilidade maior é da entrada de Matheus Carvalho. Mas eu não descartaria 3 zagueiros não, viu? Com Cuesta, Robert Renan e Lucas Freitas com Barros centralizado. Mas Diniz tem hoje, fazendo essa revisão médica, tem amanhã para poder definir mais uma vez o time que vai enfrentar o Ceará. Numa partida decisiva, como eu disse agora há pouco, o Vasco faz um mês de jogos no Rio, precisa somar pontos, pega o Ceará domingo, depois pega o Flamengo no clássico do dia 21 no Maracanã, depois vai enfrentar o Bahia num jogo atrasado no dia 24 e no dia 27 pega o Grande Cruzeiro, que está em grande fase. Copa do Brasil somente daqui a 3 meses, no dia 10 de dezembro, um tempo importante para o Vasco se estabilizar, definir a sua situação e se concentrar completamente no Campeonato Brasileiro. E aí sim, estar apto, muita coisa vai acontecer até dezembro para o Vasco voltar a pensar em Copa do Brasil. Definição também quanto ao local. O Fluminense sempre argumentando que não pode jogar em São Januário. O Vasco firma, vai pedir o jogo em São Januário. Depende muito da CBF. Mas Vasco e Fluminense com certeza, vão discutir muito esse papo chato. O Vasco tem casa, deveria poder jogar com o Fluminense. O Botafogo jogou, por que o Fluminense não pode jogar? Mas isso é um assunto lá pra frente. Time, então, a gente vai ter uma definição somente amanhã, mas esses são os problemas. A priori, são 3 desfalques: Hugo Moura, Piton e Tietê. Agora é esperar o que Fernando Diniz vai montar nesse time do Vasco. E com o Fernando Diniz, né, Emerson? Todo dia uma grande surpresa. Grande abraço, bom dia a todos. Tentar recuperar um pouquinho, porque logo mais tem sextou e eu não sei o que vai acontecer lá. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pela sua informação e esse Bom Dia Gigante especial hoje. Queria muito fazer ao vivo, mas impossibilitado por conta de trabalho, mas estou aqui trazendo as informações e com certeza te deixando muito bem atualizado. Pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Muito agradecido pela audiência que a gente teve ontem após o jogo, um pós-jogo animado, muito bacana, com muita informação, opinião e, claro, a sua participação sempre é muito importante através do chat, mandando sempre seu comentário, a sua crítica, a sua positividade, sempre é muito importante. Agora é olhar para cima. O Vasco tem chances, sim, de conquistar um título em 2025. Se você não gosta da diretoria, se você não gosta da comissão técnica, se você não gosta desse elenco do Vasco, pouco importa. O que a gente tem que torcer é pro Vasco e, sem dúvida nenhuma, a gente está muito feliz com essa classificação. Positividade. Eu acho que o Vasco não para na semifinal. Vamos olhar direto para a decisão da Copa do Brasil, porque o Fluminense vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu tenho certeza que o Vasco, mais uma vez, vai jogar bem e vai passar de fase. Tamo junto, grande abraço, ótimo fim de semana e a gente se encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje tem sextou, 18 horas, lá no Parque Jacarepaguá. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!